Fala pessoal, se liga porque hoje tem mais informações sobre o incêndio na Serra Fina, lá na Serra da Mantiqueira, entre São Paulo e Minas Gerais. Tem apreensão de 1.400 jabutis sendo traficados em Minas Gerais. Tem muita pesquisa científica sendo publicada com tubarões e microplástico, a possível extinção de ursos polares até 2100 e a extinção funcional de tubarões em quase 20% dos recifes de coral do planeta. Se liga, porque o extrato de notícias do programa Verde Mar desta sexta-feira, dia 24 de julho da pandemia de 2020, está começando. Para começar, a gente vai atualizar como que está a situação lá na Serra Fina. Tem uma matéria aí no site O Eco. A situação do fogo já está mais controlada, né? Apesar de que ainda do lado de São Paulo, né, do lado paulista da Serra, ainda tem alguns focos, mas o pessoal conseguiu controlar bem. Já tem, né, uma imagem que a gente recebeu de sobrevoo ali da região, já praticamente sem nenhum foco de incêndio. O ICMBio lançou uma nota, né, na quarta-feira, agradecendo os voluntários e dando um pouco a situação, como é que está por lá. Vão investigar a causa desse incêndio, né, e que muito provavelmente foi gerado a partir de balões ou fogueiras. Então eles vão investigar bastante isso aí e a nota diz bem firmemente a respeito disso. Seguindo no site O Eco, tem uma matéria aí publicada ontem pelo Emanuel Alencar, falando de uma pesquisa, né, um artigo publicado na Science essa semana, falando, né, a implementação de um amplo programa global de prevenção de pandemias baseado em ações ambientais custaria quase nada em relação às perdas econômicas já impostas pela pandemia da Covid-19. Né, nesse artigo que foi publicado ontem, especialistas eles calculam que uma aplicação de 27 bilhões de dólares em uma série de medidas ambientais eficientes, somente agora em 2020, representaria um pouco mais de 0,5% do total da perda do PIB global, né, que chega a 5 trilhões de dólares. E o texto é assinado por uma equipe liderada por cientistas americanos e tem a coautoria da Mariana Vale, que é doutora em ecologia pela Duke University e professora da Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Tá? Como medidas ali, eles sugerem a prevenção de desmatamento, combate ao tráfico de animais silvestres, vigilância sanitária em áreas de alto risco, né, de surgimento de doenças emergentes, a biossegurança em espaços de criação de animais. Diz o artigo, são ferramentas ideais para frear a passagem de vírus entre animais silvestres e humanos. A gente falou disso também no programa que a gente fez com a Ana Lúcia Tourinho. Então vale a pena quem quiser entrar no arquivo aí de notícias. Seguindo agora para o site da Conexão Planeta, tem a notícia aí falando que de um abono para agricultores familiares durante a pandemia, né? O projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados finalmente. Foi dia 20/7, o auxílio a agricultores familiares durante a pandemia. O projeto de lei 735 de 2020, do deputado Enio Verri, do PT, e alguns outros, criou o abono destinado a feirantes e agricultores familiares impossibilitados de comercializar sua produção. Também poderão ter acesso às medidas os empreendedores familiares, pescadores, extrativistas, silvicultores e aquicultores. Tem lá a notícia completa. O link de tudo que a gente está falando aqui está aqui na descrição do vídeo no YouTube. Seguindo ainda no Conexão Planeta, uma notícia aí de uma apreensão de mais de 1.400 filhotes de jabutis em Minas Gerais, que são vítimas de comércio ilegal de animais. Né? É uma imagem revoltante, mais de 1.400 filhotes de jabutis estavam sendo transportados dentro de sacos de nylon. Os bichos apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal esta semana em Leopoldina, Minas Gerais, estavam amontoados em meio a fezes, 45 jabutis estavam mortos. Além dos jabutis, ainda havia cardeais e calopsitas. Né? Todos foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres de Minas Gerais e estão recebendo os devidos cuidados. Seguindo agora para o nosso site, no projetoverdemar.com, a gente tem ali na área de notícias 3 pesquisas publicadas recentemente. A primeira delas deu uma repercussão até grande aí pelas redes, né, que os ursos polares podem desaparecer até 2100 por causa da crise climática. Se não fizermos nada para superar a crise climática e seguirmos nesse ritmo de emissão de gases de efeito estufa, até o final do século, praticamente todos os ursos polares, ursos marítimos, desaparecerão do planeta. É o que sugere um estudo publicado no último dia 20 na Nature Climate Change.
né, que prevê que o hábitat de gelo marinho dos ursos diminua a tal ponto que os animais serão privados de comida. Tem o link para o artigo completo e tem ali um texto explicando um pouco, inclusive com um vídeo da Polar Bears International. Vale a pena conferir. Seguindo em mais uma pesquisa publicada dia 22 de julho, também na Nature, só que agora na Nature geral, né? O artigo chamado Status Global e Potencial de Conservação dos Tubarões de Recife. Eles são os pesquisadores da Global Finprint, que fazem imagens com BRUV, né? Que são as armadilhas, as iscas, as câmeras remotas com isca, para registrar a passagem de tubarões, né? E essas imagens indicaram que eles estão raros demais para cumprirem a função normal no ecossistema e estão funcionalmente extintos em 1 em cada 5 recifes de coral, ou seja, quase 20%. Né, dos 371 recifes pesquisados em 58 países, não foram observados tubarões em quase 20%, indicando um declínio generalizado desses animais aí nos recifes de coral. Ao longo de 4 anos, a equipe capturou e analisou mais de 15 mil horas de vídeos gerados por estações subaquáticas remotas com isca, que são os BRUVs, né, que consistem nessa câmera aí. Os ecossistemas de recifes de corais foram pesquisados em 4 importantes regiões geográficas: Indo-Pacífico, Pacífico, Atlântico Ocidental e Oceano Índico Ocidental. A referência da situação dos tubarões de Recife em todo o mundo revela uma perda global alarmante dessas espécies icônicas, que são importantes recursos alimentares, atrações turísticas e predadores de topo de cadeia em recifes de corais. A perda deve-se em grande parte à pesca excessiva de tubarões, principalmente com práticas pesqueiras destrutivas com uso de espinhéis e redes de emalhe. O estudo revelou vários países onde a conservação do tubarão está funcionando. Esse é o lado bom da pesquisa, né? Além de ações específicas que podem funcionar. Entre os países com melhor desempenho, em comparação com a média da sua própria região, estão Austrália, Bahamas, Micronésia, Polinésia Francesa, Maldivas e Estados Unidos. Essas nações refletem atributos-chave que se descobriu que estão associados a populações mais elevadas de tubarões. Serem geralmente proibirem toda a pesca de tubarão ou terem um gerenciamento forte baseado na ciência, limitando a quantidade de tubarões que podem ser capturados. Para encerrar essa rodada de pesquisas publicadas, essa também nos Scientific Reports da Nature, falando sobre a poluição microplástica onipresente em tubarões demersais. A pesquisa analisou estômagos, né? Os pesquisadores analisaram estômagos e tratos digestivos de 46 tubarões e 67% das amostras continham pelo menos uma partícula contaminante. Um total de 379 partículas foram identificadas, levando a uma estimativa mediana aí variando de 2 a 7,5 contaminantes ingeridos por animal. Eles reconhecem que é uma amostra pequena, mas foi analisado lá na costa do Reino Unido e com espécies que são muito pegas por bycatch, né, que vem junto com a pesca de rede. Então eles fizeram essa análise com esses contaminantes e viram que mais da metade desses tubarões, né, 67%, tem microplástico, algum tipo de resíduo plástico dentro do estômago. Aí, indo para o Nordeste, antes da gente começar a nossa entrevista com o Turra, eu recebi um material do pessoal do PCR, Projeto Conservação Recifal, que voltou para a água, né? No início de 2020, pesquisadores identificaram um evento de branqueamento de corais na costa brasileira. Com a pandemia da Covid-19, ficaram impossibilitados de monitorar de perto a saúde desses corais durante o evento, né, de branqueamento. Agora, no mês de julho, a equipe do PCR, junto com o pessoal do ICMBio, eles voltaram para a água lá em Maragogi, em Alagoas, na área de preservação Costa dos Corais, a APA Costa dos Corais. Branqueamento de corais ocorre devido a uma série de fatores. O aquecimento das águas do oceano é um dos principais. O que acontece é que algumas espécies vivem em simbiose com uma alga, e é esta alga que é a principal fonte de energia dos corais, além de dar cor a eles. Com o aumento da temperatura, elas abandonam seus hospedeiros, deixando-os sem cor. E sem elas, colônias inteiras podem morrer. Consequentemente, também toda a biodiversidade que vive associada a elas. Ao entender o processo de branqueamento, a gente tem que entender o processo de recuperação. Porque, assim, branqueou uma taxa alta de corais, mas quantos realmente chegaram à mortalidade, né? Qual foi a taxa de recuperação desses corais? Para que a gente possa ter um número mais exato de
a mortalidade está acontecendo nos corais, né? Baseado no que a gente viu ano passado, esse ano a gente tinha montado um grupo, né, de pesquisadores que estava tentando monitorar toda a costa brasileira para fazer um diagrama geral do que aconteceu do branqueamento. O pessoal do Coral Vivo estava puxando essa agenda, então ia ter desde Santa Catarina até arquipélago de Fernando de Noronha, Atol das Rocas, e cada pesquisador ficaria responsável para levantar os dados em algum local, e isso geraria uma base de dados para comparar o que aconteceu no branqueamento desse ano. A ideia era fazer a análise do branqueamento antes, né, do branqueamento, durante e depois, para que a gente pudesse ter um dado robusto do que aconteceu nesse processo de branqueamento esse ano. Com a pandemia da Covid-19 e a impossibilidade de se fazer o monitoramento durante, os pesquisadores do Projeto Conservação Recifal e do ICMBio voltaram para a água no mês de julho para conferir como estão os corais depois deste branqueamento. E as notícias não são nada boas. Nos primeiros mergulhos realizados, foi detectada uma alta taxa de mortalidade, em alguns pontos chegando a cerca de 50% para determinadas espécies. E mesmo os que não morreram estão ainda com danos bastante severos. Os dados ainda são bem preliminares, e a torcida é para que os outros pontos que vão ser analisados nos tragam notícias melhores. A situação está bem complicada por lá. O pessoal do PCR, o Pedro Pereira, vai mandar mais material, mais imagens, mais informações assim que eles forem fazendo os mergulhos de monitoramento para saber como que está a situação dos recifes de corais lá da APA Costa dos Corais e em geral, né, depois desse evento de branqueamento que foi muito forte e como eles estão vendo lá, uma taxa de mortalidade muito alta. O oceano é uma fonte de alimento, energia, minerais, cada vez mais de medicamentos. Regula o clima da Terra, fornece oxigênio, abriga a maior diversidade de vida e ecossistemas. O funcionamento do planeta depende do oceano e da vida marinha. Cerca de 60% da população mundial vive na zona costeira. No Brasil, são cerca de 50 milhões de pessoas vivendo próximas aos mais de 8 mil quilômetros de litoral. O oceano é um só, integrado globalmente, diverso e frágil, e está sendo severamente agredido. Ainda há muito o que se descobrir, conhecer e entender a influência do oceano em nós, e nossa influência no oceano é crucial para viver e agir de forma sustentável. Esta é a essência da cultura oceânica. É isso aí, pessoal. E sobre cultura oceânica, a década do oceano, Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos, a gente conversou com o professor Dr. Alexander Turra, do Instituto Oceanográfico da USP. O papo que a gente teve ao vivo está no programa disponível aqui no botãozinho. Só clicar, você assiste ao programa completo. Reforçando, para quem ainda não fez, se inscreve no canal, dá aquele joinha, compartilha, divulgue o programa Verde Mar para que as pessoas conheçam cada vez mais o que se faz de ciência e saibam das notícias sobre questões socioambientais que estão rolando por aí. Valeu, gente! Muito obrigado! Acessem nosso site em projetoverdemar.com, sigam nossas redes sociais em @projetoverdemar. Valeu, até a próxima!